Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de plano de cargos, carreira e salário. Eu sou Franciane Silva, eu sou uma consultora de RH e eu vou te ajudar nesta aula a construir um plano de cargos e salários utilizando uma metodologia para que você tenha segurança, evitando processos trabalhistas, evitando problemas com e-social e retendo os melhores talentos na sua empresa. Bora lá comigo? Papel e caneta na mão, eu vou começar então compartilhando a minha tela com vocês e eu vou te ajudar então a construir um plano de cargos e salários do zero. Anota tudo aí para você começar a colocar em prática a partir de amanhã. Por que o e-social nunca dorme? Sim, Fran, o e-social nunca dorme. Porque eu costumo dizer que o e-social ele está ligado 7 dias por semana, 24 horas por dia, com todas as informações conectadas, que antigamente nós não tínhamos isso. Quem é de RH aí, eu não vou revelar a minha idade para vocês, tá bom? Mas quem é de RH sabe que antigamente as informações eram todas desconectadas, que as alterações elas poderiam ser feitas a qualquer momento, que não tinha problema. Hoje, cada alteração dentro do e-social é registrada. Antigamente, as informações de folha de pagamento eram desconectadas com outras informações. Hoje as informações estão todas conectadas, interligadas, e a cada minuto o e-social pode fazer uma verificação nos dados que a sua empresa está informando e também gerar multas aí para a sua empresa. Antigamente a fiscalização ela era presencial. Hoje não precisa mais de estar indo um fiscal lá na tua empresa para verificar se a sua empresa está adequada ou não está adequada. Antigamente as empresas elas faziam uma pesquisa salarial no mercado de salários entre outras empresas e montava uma tabelinha de Excel de salário e dizia que aquilo era um plano de cargos e salários, né? Hoje não, hoje se as empresas não têm uma estrutura, um método, uma política, algo robusto para poder comprovar que ela tem um método para promoções de pessoas dentro da empresa, ela não tem um plano de cargos e salários. E tem muita empresa, anota o que eu estou dizendo para você, tem muita empresa que acha que tem um plano de cargos e salários e, na verdade, essas empresas têm uma tabelinha salarial e eu vou mostrar para você até o final dessa aula, você vai entender por que muitas empresas têm apenas uma tabelinha salarial e estão correndo grandes riscos de processos trabalhistas por equiparação salarial, estão correndo riscos aí com o e-social, porque antigamente se colocava aleatoriamente os CBOs dos cargos, hoje não. Hoje as empresas têm que se preocupar com o CBO, com a nomenclatura de cargo, com critérios internos de promoção. É isso então que mudou com o e-social e é por isso que tem muitas empresas que estão preocupadas com o e-social, que nunca dorme, que pode fiscalizar a sua empresa a qualquer momento. O que você vai aprender então nesta aula? Você vai aprender o melhor jeito de criar um plano de cargos e salários. Você vai aprender também que alguns problemas legais podem resultar em multas pesadas na sua empresa e você tem que estar preparado para evitar essas multas na sua empresa. Você também vai aprender como garantir a segurança jurídica da sua empresa, melhorando a imagem perante clientes, colaboradores e também, né, os próprios sócios da empresa. Você também vai aprender como evitar riscos inesperados financeiros. Com o quê? Com a construção de um plano de cargos e salários que realmente traga resultados, segurança jurídica e resultados financeiros para a sua empresa. E você vai entender que um plano de cargos e salários vai além de um simples enquadramento funcional. E eu quero te ensinar hoje um método para você entender como é estruturado um plano de cargos e salários. Sem mais delongas, vamos entender então os objetivos. Por que então a minha empresa deve construir um plano de cargos e salários? Primeiramente, para evitar processos trabalhistas, para evitar dores de cabeça com o e-social que nunca dorme, para também estabelecer uma política salarial justa e competitiva para que a sua empresa possa atrair os melhores talentos, para montar então estruturas salariais capazes de suportar o crescimento, suportar a sua gestão de talentos dentro de uma empresa,
para harmonizar também econômico e financeiramente os interesses da organização e também dos profissionais que trabalham dentro dela e para servir de base, então, na evolução de carreira. Também, principalmente, para manter o equilíbrio entre os salários externos com o grau de importância de cada cargo dentro de uma empresa. Por que as empresas elas precisam, então, de ter um plano de cargos e salários? Primeiramente, como eu já disse aqui, por segurança, para que a sua empresa ela possa evitar riscos trabalhistas, riscos de multas com e-social, por segurança, então, para manter uma boa reputação, porque imagina só se a sua empresa ela então tem um processo trabalhista e esse processo trabalhista a sua empresa perde por equiparação salarial, por exemplo. E com esse processo trabalhista, geram outros processos trabalhistas. Como vai ficar a reputação da sua empresa? Então, também para manter uma boa reputação da sua empresa perante fornecedores, que hoje em dia as grandes empresas elas precisam contratar fornecedores que estejam legalmente também adequados com o Ministério do Trabalho, com questões trabalhistas, legais. Então, a sua empresa, para que ela tenha clientes, para que ela seja contratada por grandes empresas, ela também precisa ter uma boa reputação. E com isso vem as oportunidades, porque se a sua empresa tem uma boa reputação, ela também tem boas oportunidades aí de ser contratadas aí por grandes empresas. Mas muita atenção. Atenção com o quê, Fran? Com planos de cargos genéricos que custam baratos e não te entrega aquilo que você precisa. Eu, por exemplo, conheço muitas empresas hoje que acham que tem um plano de cargos e não tem. Tem simplesmente uma política lá de 20 páginas falando um monte de blá, blá, blá e uma tabelinha salarial de uma pesquisa que foi feita no mercado. Atenção aí, se a sua empresa ela tem isso, se ela tem só uma política genérica que não resolve nada e uma pesquisa salarial que foi feita no mercado e você acha que você tem um plano de cargos e salários, eu tenho uma triste notícia. Você não tem um plano de cargos e salários robusto e estruturado que vai te trazer segurança jurídica legal para que você não tenha problemas com e-social ou de equiparação salarial. Evite planos copia e cola, evite esse tipo de dor de cabeça na sua vida. Analisa o que você tem hoje. Será que você tem esse plano que eu disse aí? Então você não tem um plano de cargos e salário que seja robusto e que vai te trazer segurança legal e jurídica. Muito cuidado com isso, pessoal. E quem sou eu para te falar isso? Eu sou Franciane Silva, como eu disse no começo, sou uma consultora de RH, sou CEO da RH Master, a minha empresa de consultoria especializada em consultoria de RH há mais de 7 anos no mercado. Eu atendo já vários clientes, mais de 150 clientes que eu já atendi nessa minha carreira de consultora de RH. Sou também perita judicial na área trabalhista, tenho mais de 20 anos na área de RH e juntos meus clientes colaboradores somam mais de 300. Hoje também sou professora na área de gestão de pessoas da Univates. Também tenho um curso que é para consultores de RH que atende todo o Brasil. Bom, vamos lá então, vamos aprender um pouquinho mais. Por que o e-social nunca dorme? Você sabe o que isso significa para a sua empresa? O que isso vai impactar na sua empresa? Por que o e-social nunca dorme? Realmente, gente, o e-social nunca dorme. Sabe por quê? Porque ele está cada vez mais eficiente para detectar irregularidade. Por quê? Porque ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sua chance de ser detectado lá no e-social é muito grande. Então, você precisa entender que o e-social nunca dorme e você precisa de evitar dores de cabeça com o e-social. Se você é um RH de uma empresa e negligenciar algumas normas, o que isso vai impactar para você com esse e-social que nunca dorme? Você vai ter perda de dinheiros, multas, riscos de processos trabalhistas prolongados e onerosos. E eu sempre digo que é uma falência por compliance. Por que esse nome, né? Falência por compliance? Eu quero muito que você imagine a seguinte cena agora. Um colaborador da sua empresa, ele vê uma oportunidade de processar a sua empresa por equiparação salarial. E pior ainda, ele ganha esse processo e outros colaboradores naquela mesma função
vê também a mesma oportunidade, já que o colega também já ingressou um processo trabalhista e também ganhou. E a sua empresa, então, ela começa a ter vários processos trabalhistas. Eu quero que você imagine o quanto, né, o quanto de problema você vai ter perante a imagem da empresa com vários processos trabalhistas com o mesmo problema e o quanto vai te fazer falta não ter um plano de cargo robusto que justifique promoções que você fez, porque o que eu vejo muito dentro das empresas, as promoções elas são feitas, os donos da empresa eles querem reconhecer os bons profissionais, mas eles esquecem que precisa de ter uma política que justifique uma promoção. E a grande falha hoje das empresas não ter uma política só vai criando salários novos, níveis novos, e isso não consegue justificar uma promoção. E aí o que acontece? Quebra a confiança da sua empresa, que está cheia de processo trabalhista, cheia de problemas de pessoas pedindo equiparação salarial, e o dono da empresa quer construir mais uma linha lá para dar uma promoção para alguém, e infelizmente a empresa acaba sendo prejudicada por, né, claro, a intenção é sempre boa, né, do dono da empresa de trazer promoções para as pessoas, o problema é que ela não tem uma política estruturada, uma política que vá trazer segurança para que ela aplique, então, essas promoções dentro da empresa. E aí a confiança quebra entre parceiros, entre clientes, e a empresa começa a perder clientes, a perder oportunidades. É isso que eu chamo de falência por compliance. Por quê? Porque uma vez perdida essa confiança, as portas começam a se fechar. E grandes empresas, elas contratam empresas que têm uma boa reputação. Então, se a sua empresa não tiver uma boa reputação, ela não será contratada por grandes empresas. Por isso que eu chamo de falência por compliance, porque a falência normal, ela acontece do dia para a noite, mas a falência por compliance, ela acontece lentamente, ela vai minando a empresa, minando de futuras oportunidades, minando a empresa, por quê? Porque ela quer fazer as coisas corretas e ela não consegue estruturar porque ela não tem um plano de cargos e carreira estruturado para comportar as promoções que ela vai fazendo. Então, a intenção da empresa é boa, o problema é que ela não consegue fazer isso de uma forma estruturada, de uma forma que traga segurança legal para a empresa. Isso que eu chamo de falência por compliance. Por quê? Porque a coisa vai ficando mais complicada a cada dia, né? Porque nem todo mundo que trabalha dentro de um RH consegue montar um plano de cargos e salários. Ou então não tem tempo para montar um plano de cargos e salários que seja robusto, que seja estruturado e que dê segurança legal, jurídica para a empresa e evite problemas com e social. Por quê, né, gente? Porque um plano de cargo, carreira e salário leva meses para ser construído, demanda dedicação, demanda tempo de um profissional dentro de um RH. E às vezes ele trabalha tanto, ele não tem tempo para construir um plano que realmente traga essa segurança para uma empresa. E acredite, pessoal, plano copia e cola não vale a pena, não funciona, não faça isso. Não acha que você vai colocar uma política, fazer uma pesquisa de salário, montar uma tabela de Excel, levar para sua diretoria e dizer que isso é um plano de cargos e salários, porque isso não é um plano de cargos e salários robusto que vai trazer segurança para a sua empresa. Eu tenho certeza que cada dia mais cada empresa ela é única e ela tem que ter um plano que reflita unicamente aquela empresa. Então não adianta você achar que a tua empresa no mesmo segmento, eu posso usar o mesmo plano, não dá para usar. Plano de cargos e salários, se você quer construir um plano de cargos e salários, você tem que construir do zero um plano de cargos e salários para aquela empresa. Justamente nesse ponto que muitas empresas acabam tropeçando, que acha que pode copiar e colar um plano e acha que assim vão ter segurança jurídica para seguir a vida. Plano de cargos e salários rápido é plano de cargos ruins. Então, era uma vez uma empresa que queria um plano de cargo personalizado. É um caso real que eu vou contar para vocês. Sabe o que aconteceu com essa empresa? Ela fez um orçamento com a minha empresa, a RH Master. E a minha empresa, ela é séria, ela faz um plano de cargo do zero, ela constrói um plano para a sua empresa. E isso demanda um pouco mais de horas.
E eu apresentei a proposta para essa empresa também cotou com uma outra empresa, que tinha um plano de cargos copia e cola, mas esse RH dessa empresa não sabia que o plano de cargos era um plano de cargos copia e cola, porque ninguém vai te vender um plano de cargos e salários, vai falar assim para você: olha, toma aqui, eu tenho esse plano copia e cola. Claro que não. Então, essa empresa acabou optando pelo orçamento do plano copia e cola, porque era mais barato. E quando eu terminei, então, um trabalho que eu estava fazendo de um plano de cargos e salários de um cliente que eu estava naquela época trabalhando, eu apresentei para essa minha cliente que não fechou. Eu mostrei para ela como foi a estrutura, como que eu montei, como eu estruturei o plano de cargos, e essa minha cliente ficou apavorada, porque ela disse assim: Fran, não é a metade o que tu apresentou aí, né? Eles não me entregaram a metade disso, eles me entregaram 25% disso, não me entregaram um trabalho correto e eu vou ter que refazer todo o trabalho que foi entregue no plano de cargos que foi entregue por eles. Então, eu estou muito decepcionada porque eu não te contratei, eu contratei outra empresa e eu vou ter que refazer o meu trabalho. Eu já vi isso acontecer em muitas empresas, pessoal, e infelizmente é o plano copia e cola, que você não sabe que é um plano copia e cola, porque não foi te apresentado qual seria a metodologia, como que seria essa carga horária, como que o trabalho seria feito, e acabaram te entregando, então, um trabalho mais barato, menos horas, o qual você ganhou um plano de cargo copia e cola, que você vai ter que construir um outro em menos de um ano. Então, infelizmente, não vá por este caminho. Sempre o mais barato sai caro, porque você vai ter um retrabalho de construir outro em breve. Isso a gente não falou das multas que você pode ter, porque ele não vai te trazer a segurança que você precisa. Isso vai impactar no seu bolso, porque você vai gastar 2 vezes para montar um plano de cargo e salário que não vai te gerar nenhum resultado. Mas, Fran, qual é o jeito certo, então, para construir um plano de cargos e salários? Usar um método, então, seguro que te gere resultados rápidos e que vai sim gerar resultados rápidos para você e que você vai ter, então, como estruturar e como montar um plano de cargo com segurança. Fazer, então, um plano de cargos e salários sob medida para a sua empresa. Então, esse é o jeito certo. E o que compõe um plano de cargos e salários, resumidamente? Então, um plano de cargos e salários, ele tem que ter um estudo ou uma montagem da sua estrutura organizacional, que seria o organograma. Ele tem que ter também o conjunto de cargos, que são as descrições de cargo. Ele tem que ter também a forma de remuneração direta dos empregados, que são as tabelas salariais, e que a gente vai aprender um pouquinho mais no método que eu vou trazer para vocês aqui nesta aula. E ele também tem que trazer as condições de crescimento salarial, que são as políticas. Então, resumidamente, um plano de cargos, carreira e salário, ele tem essa estrutura base aqui, que eu vou mostrar para vocês a metodologia que eu utilizo, então, no meu dia a dia, nos planos de cargo e salário que eu construo dentro da minha empresa. Bom, gente, vamos entender um pouquinho mais da metodologia que eu utilizo para montar os planos de cargos e salários aí dos meus clientes. Primeiramente, né, depois que a empresa faz a contratação do serviço, né, o contrato do serviço, nós começamos então com a formação do comitê, que é uma comissão de colaboradores dentro da empresa que vai atuar então no comitê aí do plano de cargos e salários. Depois, nós passamos para a parte de montagem do organograma e definição, então, de cada estrutura, de cada nomenclatura que vai constar, então, no plano de cargos e salários. Essa etapa é muito importante, porque eu sempre peço e gosto, né, que a empresa visualize o futuro. Ela olhe hoje a situação dos cargos, a estrutura que a empresa tem, mas também que ela pense no futuro, que ela olhe os cargos que ela vai ter no futuro com o crescimento da empresa. Depois nós vamos para a parte de descrição de cargo, que são entrevistas que nós realizamos, né, estruturada dentro das empresas, para entender cada cargo, cada processo, cada tarefa, periodicidade dos cargos, exigências de educação, de qualificações, competências, e aqui eu utilizo a técnica mais atual do mercado, que é por competência. Então, nesse momento de descrição de cargo, eu avalio também as competências necessárias para cada cargo, utilizando a metodologia de competência, analisando conhecimentos, habilidades,
atitude, resultado que nós buscamos em cada cargo. Depois a gente faz uma avaliação desses cargos, que é um método de pontuação que a gente trabalha. E esse método de pontuação, então, a gente faz uma análise de cada cargo, colocando os pesos, as pontuações ali de cada cargo, para que a gente consiga, então, estruturar, então, uma tabela salarial com base nessa pontuação de cargos. E aí sim, a gente vai para a pesquisa de mercado, para olhar, analisar como o mercado, então, está remunerando esses profissionais após toda essa análise da empresa. Com a pesquisa de mercado e com a análise de pontuação de cada cargo, com os pesos e pontuação, nós então elaboramos uma tabela salarial para a empresa, com base na pesquisa de mercado que é externa e também essa tabela salarial interna que a gente monta dentro da empresa. E assim nós criamos a política. O que é essa política? A política nós vamos estruturar, então, como foi montado essa estrutura de plano de cargos e salários, como serão as promoções internas, como serão feitas as avaliações de desempenhos que vão embasar as promoções internas dentro da empresa, para que a empresa tenha segurança, então, nas promoções. E logo em seguida nós passamos para a adequação do plano de cargos e salários, que é todo o processo de implantação. Então a RH Master ela não só ajuda a empresa a montar o seu plano de cargos e salários, como ela ajuda a empresa a fazer a adequação no plano de cargo, analisando os impactos e sugerindo, então, as modificações, as sugestões, os ajustes ali em cada cargo. Então, essa é a estrutura que a RH Master utiliza para a elaboração, a metodologia que a RH Master utiliza para a elaboração do plano de cargos e salários. Então, o nosso método, como eu disse antes, ele é desenhado para cada empresa, né? Não só para garantir a conformidade legal, mas também o alinhamento de cada empresa. Cada empresa ela é única, né? E se você é um profissional de RH que quer ser levado a sério pelos seus diretores, esqueçam as copia e cola dos planos de cargo e salário. Não existe receita de bolo pronta. Existe método, existe ferramentas corretas a serem utilizadas. E como que a RH Master trabalha? A RH Master trabalha hoje com diagnóstico detalhado. Então, a gente mergulha profundamente na sua empresa para entender o seu negócio, para entender como você trabalha, como é a cultura da empresa. Nós criamos, então, e construímos o plano de cargo, cargo, carreira e salário personalizado para estar adaptado ao seu negócio, e a gente traz todo o suporte para a implantação, então, do plano de cargos e salários, para a execução, para que a sua empresa consiga implantar na prática um plano de cargos e salários com muita segurança e com muita tranquilidade. E também a gente acompanha pós-implantação como que está esse plano de cargo, quais os ajustes, quais os refinamentos que esse plano de cargo precisa ter aí na sua empresa. E agora, depois dessa aula aí com essa metodologia, o que fazer, né, Fran? Primeiramente, ignorar tudo que aprendeu e esperar o E-Social tirar o seu sono. Segundo, pegar tudo que aprendeu e tentar criar sozinho aí o teu plano de cargos e salários nas horas vagas, se é que você tem hora vaga aí dentro do seu RH, né? E terceiro, contratar uma consultoria especializada em plano de cargo, carreira e salário, para que essa consultoria entenda o seu negócio, suas particularidades e consiga implantar para você rapidamente o seu plano de cargos e salários. E aí, precisa de uma ajuda? Eu vou deixar um botão aqui abaixo para você preencher a aplicação e implantar, e com a minha ajuda, um plano de cargos e salários. Bora lá comigo? Muito obrigada por ficar até o final dessa aula. Espero ter somado aí na sua vida. Espero ter te ajudado aí a entender um pouquinho melhor sobre planos de cargos e salários. Tchau, tchau. Nos vemos em breve.